Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim para trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros. Inácio, ele tinha um coração que ardia de amor pelo Senhor e desejoso pela missão. Por causa desse desejo de evangelizar a todos, ele recrutou alguns companheiros em Portugal, na Espanha, e se colocaram a caminho do Brasil, mas antes mesmo de chegar, eles foram capturados por anticatólicos e todos os jesuítas foram mortos, martirizados. Isso aconteceu em 1570. Hoje nós iniciamos a leitura do livro do Êxodo e durante toda essa semana e as próximas semanas, nós vamos acompanhar o desfecho da história do povo de Israel. Semana passada nós acompanhamos a história de José, onde Deus, de forma surpreendente, utiliza de um mal, onde seus irmãos planejaram a sua morte e venderam para o Egito. E ali Deus salvou aquela nação. José foi uma pessoa de grande importância no Egito daquela época. Tinha grandes posses. Podemos dizer, era a segunda pessoa mais importante depois do faraó. Fez grandes coisas em prol daquela terra. E por causa disso ele conseguiu levar sua família e salvar a sua nação, seus familiares. E hoje nós vemos que o povo de Israel cresceu de uma forma surpreendente. Só que o faraó não conhecia José. E ali já começa a perseguição contra o povo de Israel. Só que quanto mais perseguidos, mais eles cresciam. Quantas pessoas ao longo da história da salvação e ao longo da história da igreja derramaram seu sangue em nome de Cristo. E nem por isso nós deixamos de existir. Pelo contrário, o sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Jesus, ele no Evangelho nos lembra que a graça de Deus também nem sempre é da forma que nós queremos, nem sempre é de forma suave, nem sempre é de forma atraente. Por vezes ela pode vir como fogo ou como espada. Mas o Senhor sempre tem um propósito.
mesmo diante do peso do chamado, muitas vezes não vai ser fácil a caminhada, porque vai exigir o derramamento de sangue, mas o Senhor nos lembra que mesmo um copo de água dado aos menores dos evangelizadores será como se tivesse dado a Ele mesmo. Todo esforço será recompensado. Essa é a esperança que nós devemos alimentar. Quando nós olhamos para a nossa realidade atual, nós vamos ver tantas situações: desigualdade social, corrupção, pessoas corruptas se pintando como os salvadores da pátria, perseguição dos cristãos no Oriente e na África, pessoas morrendo de fome e frio diariamente, pessoas sendo perseguidas por causa do nome do Senhor. Nós podemos até pensar: meu Deus, que mundo é esse? Mas quando nós vamos olhar, passando o nosso olhar pela história da salvação do povo de Deus, nós vamos perceber que, como exemplo, o povo de Israel no Egito, como nós vimos na leitura de hoje, onde seus filhos foram mortos por ordem do faraó, foram escravizados, alguns mortos. Parecia que não tinha mais esperança, mas Deus interviu e desceu sobre a terra e convocou Moisés para resgatar de forma prodigiosa aquele povo. Mais à frente nós vamos ver que Deus vai enviando profetas, homens de Deus, para anunciar a sua palavra e a sua vontade. E muitos foram mortos, muitos foram perseguidos. Mas Deus insistiu e, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, onde Ele derramou seu sangue por amor a cada um de nós. Quando tudo parece estar perdido, Deus intervém na história. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante da liturgia de hoje, o que eu peço? Tenhamos esperança, mesmo diante das realidades complicadas que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E logo, logo o Senhor Ele vai intervir em nosso meio de forma prodigiosa por meio da sua segunda vinda. Muito sangue de cristãos ainda serão derramados. Muitas situações de guerras ainda surgirão. Ainda não terá chegado o fim. Mas no tempo certo, na hora certa, quando nós acharmos que tudo está perdido, o Senhor se manifestará da mesma forma que se manifestou na vida do povo de Israel, como nós vimos e vamos acompanhar ao longo desta semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!